Irmãos, abram comigo vossas Bíblias em Eclesiastes 12. Hoje nós não vamos falar sobre o filho pródigo não, tá? Vamos deixar para o próximo domingo. Hoje nós vamos falar uma passagem, está em Eclesiastes 12. Eclesiastes, o pregador, livro escrito por Salomão, rei Salomão, segundo a própria palavra, um dos homens mais sábios. Antes dele não houve, e depois dele também não houve uma pessoa com a sabedoria dele, porque ele soube fazer um pedido a Deus, e Deus o agraciou com a sabedoria do alto. Amém, irmãos? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim: lembra-te do teu Criador dos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas, o esplendor da tua vida. Torne a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa os seus braços, e se curvaram um homem forte outrora as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos na janela. Os teus lábios, quais portas na rua, se fecharem, no dia em que não puder falar em voz alta, e te levantar as vozes das aves, e todas as harmonias filhas da música te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embrandeceres, como floresce a amendoeira, e um gafanhoto te for o peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o canto junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao pulso, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo vaidade. Os irmãos possam se assentar em nome de Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, essa passagem interessante, eu gosto muito. Quando eu falo muito é porque eu repito essa leitura muitas vezes, e eu acho interessante a forma como Salomão ele nos desperta, quando ele começa aqui falando, lembra-te do teu Criador. Ou seja, que é Criador? É alguém que nós devemos reverência, porque é o nosso Deus, é alguém que nos criou, é alguém que nós temos dívida com Ele. Então ele começa trazendo para nós algo interessante, e aqui ele está expondo para nós, ele nos compara uma casa, ele traz algumas comparações, falando para nós de algo que vai nos acontecer a todos nós com o passar dos tempos, ou com a idade chegando, Ele usa uma metáfora de uma casa velha, onde ele fala os teus braços fraquejarem, as tuas pernas bambearem, os teus moedores, que é os dentes, serão poucos. Os teus dentes serão poucos, As tuas vistas enfraquecem como a minha, já não consegue ler os seus óculos. Isso é tudo sinal de que o tempo está passando para cada um de nós, Os lábios já começam a silenciar, você não consegue falar tão alto, o seu sono já é aquele sono leve, você vai dormir, qualquer barulhinho te incomoda. Você não é uma criança, Meu filho é feio, está à noite, todo dia, meio-dia, você chama ele no almoço, você levanta todo amassado, dormiu direto. A pessoa de mais idade já não é assim. A gente já, um dia mal está calhando, a gente abre o olho, e quando quer a gente soma 3 da manhã, aí vai, já perdeu o sono, vamos aproveitar a noite. Então, se o seu sono vai tornar leve, a sua audição vai ser diminuída. Às vezes a pastora grita, fala assim, gritando comigo, ela vai entender a hora que eu estou falando, você não ouve. Eu acho que faz parte já da idade.
quando você temeres a altura, né? Eu até justificando, a pastora falou que essa semana o altar não vai sair, mas essa semana não, vamos conversar, né? E o irmão falou assim, nós temos um corrimão, né? Corrimão é coisa de velho, né? Conseguir e tal. Então assim, são coisas que vai nos acontecendo com o tempo, o cabelo começa a ficar alisado, o seu apetite diminui, isso tudo é sinal da idade. É sinal que a idade está se avançando. Isso simboliza para nós a fragilidade da nossa vida. E aqui o pregador ele nos traz uma reflexão do que? Lembra do seu Criador nos dias da sua mocidade. Por quê? Porque enquanto você está jovem, você pode fazer algo pela obra de Deus. Porque vai chegar uma idade que você não vai ter disposição, que você não vai ter mais, né? Aquela vontade de levantar e sair, fazer e resolver. E aí vem, né, que diz aqui no versículo 7, diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte para Deus. Ou seja, a morte física da carne. Aí eu quero perguntar essa noite: será que nós, todos, estamos preparados para a morte? Eu sei que falar sobre a morte às vezes é um pouco constrangedor para alguns, não para todos. E esse constrangimento ele vem sobre nossas vidas porque às vezes nós temos medo do que nos espera do outro lado. Porque por mais que a gente fale, eu sou crente, eu oro, eu leio a Bíblia, eu tenho uma comunhão com Deus, mas a gente está tendo aquele negócio, será que eu mesmo? Às vezes passa isso pela cabeça da gente, né? Porque tem momentos que a gente acha, né? Eu tenho isso comigo, tem hora que eu falo assim com minha esposa: será que eu estou crente mesmo? O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que mudar? Porque eu tenho muito temor, irmãos. Eu uso muito essa referência, mas é muito. Os irmãos que entram na igreja aqui, eles já sabem, o meu maior temor é eu fazer, é eu orar, é eu buscar, eu achar que eu estou no caminho certo, e quando eu chegar lá no céu, eu colocar a mão assim, ó, na maçaneta, a porta não se abrir. Esse é o meu temor. Esse é o meu medo. Porque às vezes nós começamos a ter uma vida mais ou menos, uma vida longe da presença de Deus. Às vezes nós começamos a relaxar, né, na oração, na busca, na palavra de Deus, na comunhão com os irmãos, e achamos que está tudo bem. Mas aí vem Salomão, né, nos traz essa palavra: lembra-te do teu Criador, porque vai chegar uma hora que você vai ter um encontro com Ele. E aí, será que esse encontro com Ele é para viver a vida eterna com Ele? Ou será que eu desperdicei? Será que eu liguei minha vida mais ou menos? Eu acho muito interessante que está em 1 Reis, o que Davi fala para o filho Salomão. Está em 1 Reis 2, ele diz assim: aproxima-se os dias da minha morte. Aproximando-se os dias da morte de Davi, ele ordem a sua mão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, ser homem, guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares no seu caminho, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que te prosperes em tudo que fizer, por onde quer que fores. Quando Davi fala para Salomão que ele está morrendo, e ele fala ser homem, ele não fala ser homem no sentido masculino. Ele pode abranger todos. O que é ser homem? É viver uma vida reta. Porque logo ele fala aqui, ó, para guardar os preceitos do Senhor. Já viu quando a gente... Eu já fiz algumas coisas, não a ponto de ser chamado assim, mas quando a pessoa começa a fazer alguma coisa errada, que alguém fala assim: ó, tem que crescer.
tem que virar homem. Por quê? Porque o nosso comportamento não está de acordo. Então aqui Davi está trazendo uma advertência assim, ó, seja homem. Aí não é porque assim, mas eu sou homem, não está falando de homem masculino, masculinidade. Está falando da sua decisão, da sua visão, da sua forma de agir, da sua atuação. Porque tem pessoas de 50 anos que acham que é menino. Se veste como menino, quer se comportar como menino, cresceu. Então é isso que está falando aqui. Então, assim, essa preparação para o nosso dia, porque todos nós vamos passar, né? Porque eu não sei o dia da minha partida, eu acho que nenhum de nós sabemos, mas pode ser o meu dia, pode ser essa noite. Eu posso deitar para dormir e não acordar. Obrigado, amor. Que Deus te abençoe. Será que se isso acontecer comigo, o meu comportamento, a minha forma de viver, está de acordo com a palavra de Deus? Será que a forma como os irmãos estão vivendo, se os irmãos deitar, algum irmão deitar essa noite e não acordar, será que amanhã vai acordar no seio do pai Abraão ou em outro local? Essa é uma reflexão, irmãos, que eu quero trazer para nós. Porque às vezes nós vivemos e nós vamos fazer uma vida mais ou menos, sem discernimento, sem julgar a nós mesmos. E às vezes nós temos que parar e fazer um julgamento sobre nossas vidas. O que é que está certo e o que é que está errado. O que é que eu estou fazendo? Nós temos que ver o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou trazendo sobre a minha vida, qual que é a consequência da minha atitude. Será que essa consequência é só sobre mim ou se está sobre a minha família? Às vezes eu não presto atenção nisso. Mas aí, em 1 Reis também, no capítulo 3, versículo 9, Salomão já tinha subido o rei, e aí ele faz um pedido para Deus, que eu creio que todos nós temos que fazer esse pedido todos os dias. Ele fala assim: dá, pois, a teu servo coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderá julgar tão grande povo? Aqui Salomão está pedindo um coração compreensível, porque ele era rei e ele precisava julgar uma nação. Mas nós, como crentes, nós temos que pedir a mesma coisa para Deus, de coração compreensível, para nós entendermos, para nós julgarmos se a nossa vida está certa ou se está errada. Se o meu caminho, qual eu estou trilhando, está me levando para Deus ou está me desviando, está me tirando da presença de Deus. Porque, irmãos, às vezes nós não observamos e o inimigo, quando ele tenta contra nossas vidas, ele não vem de chifre vermelho e com o dente batendo no chão para você ver para ele, não. Ele tenta em nossas vidas de maneira sutis, de maneira que às vezes nós não percebemos. E quando nós vemos, nós já estamos ali mesmo, como diz a pastora, falando que está a porta toda aberta. Entendeu? Pode entrar. Então nós temos que agir dessa forma. Então Salomão está dizendo aqui que nós temos que agir prudentemente. Nós temos que ter esse discernimento, essa compreensão na nossa vida entre o que é bom e o que é ruim para nós. O que é que vai trazer sobre nossas vidas edificação ou vai trazer um transtorno, irmãos? Nós temos que observar. Nós devemos, através das nossas vidas, através das nossas ações, estar sempre falando com Deus, sempre nos colocando na presença de Deus, pedindo a Deus: Senhor, me dê compreensão, me dê prudência nas minhas atitudes, para que eu, às vezes, não fale aquilo que não precisava falar, para que eu não tome atitude que não precisava ser tomada, porque às vezes nós agimos pela carne, irmãos. Às vezes, antes de nós resolvermos a situação, nós poderíamos
ler a palavra de Deus, orar, acalmar o nosso coração, mas muitas das vezes não é assim que a gente age. Eu vou lhe resolver esse negócio agora, e geralmente você vai e resolve. Só que você resolveu do seu jeito. Você não teve prudência, você não teve compreensão, e aí vem a consequência. E aí vem a consequência. E quando nós permitimos essas consequências, essas situações que nós próprios colocamos a mão e pegamos e trazemos para as nossas vidas, quando nós permitimos isso, nós começamos a sentir um peso sobre nossas vidas. E às vezes esse peso pode nos trazer um certo desespero. E aí a gente começa a analisar e a pensar: Senhor, o que eu fiz? Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Mas por quê? Porque eu não agi de acordo com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala para mim: seja prudente, tenha uma vida de santificação, tenha uma vida na presença de Deus, tenha uma vida moldada, direcionada, conduzida por Deus. Se você conseguir ter esse tipo de vida, o dia que chegar aquele momento, você não vai temer, porque você sabe, de acordo com a sua forma de viver, para onde você vai. Porque é interessante, irmãos, a gente fala muito pouco nas igrejas, a gente fala muito pouco sobre inferno, a gente fala muito pouco sobre morte, a gente fala muito pouco sobre arrebatamento. E às vezes o não falar, o pastor, quem estiver ministrando, não fala, com medo de assustar a igreja. Mas por esse medo de assustar a igreja, por esse medo da pessoa, às vezes, por falta de compreensão, não entender, isso traz desinformação. E quando você ouve alguém falar sobre isso, fala: o pastor está falando de morte, como se eu fosse morrer. Exatamente, como se nós todos fôssemos morrer. É a única certeza, irmãos, que nós todos aqui nessa terra nós temos. Certeza é que um dia nós vamos dormir no Senhor. E esse dia, irmãos, ele não tem que ser esperado, tipo assim, preparado, igual eu até comentei que meu pesquisa, ele falou alguma coisa, né? Aí eu falei: não, antigamente as pessoas mais velhas, eles faziam a urna, o caixão deles, e colocavam no telhado. Alguém já viu falar disso? Guardavam dentro de casa. Porque antigamente não existia funerária, a pessoa falecia, já não era funerária, nem não. Fulano faleceu, você tinha que correr e fazer um caixão de madeira para sepultar. Então algumas pessoas eles tinham. Eu não estou falando dessa preparação que eu vou me preparar hoje porque amanhã não é isso, irmãos. É uma preparação espiritual, uma preparação da sua vida, é uma transformação do seu jeito de viver. Porque se Deus te chamar, se Deus te convocar, ao deitar, eu preciso de você está preparado. Você não vai temer, você não vai chorar, você não vai se entristecer. A sua família não vai ficar te escabeirando, agora eu tenho que joelhar e rezar, não vai adiantar mais, irmãos. A sua família, os seus significados, sabe para onde você foi, pela sua forma de viver. É essa preparação que eu estou falando. Nós temos que nos preparar. Não, mas eu vou e volto, não vai não, irmãos. Em Hebreus 7, 29 e 27 diz assim: assim como os homens estão ordenados a morrer uma única vez, morreu, acabou, é só o juízo. Então nós temos que nos preparar, irmãos. Mas por que eu tenho que me preparar? Porque nós preparamos para tudo, irmãos. Nós preparamos para uma viagem. No ano que vem eu vou dar um ascensão, eu vou visitar minha família. Tal dia assim, eu vou juntar um dinheiro, eu vou comprar um carro. Isso tudo é preparação. Mas nós não nos preparamos
ninguém pode ser bardo, irmãos. Nós temos que estar pronto hoje, agora. É hoje, agora que eu tenho que estar. Alguns de nós, irmão, vivem como se não houvesse uma eternidade. Vive como se eu vou morrer aqui agora, acabou, não tem mais nada. Tem, irmãos. Tem. Essa ilusão que essas pessoas têm na cabeça que vai morrer, acabou. Quem colocou foi o inimigo. Não é isso que a palavra de Deus nos fala. Não é isso que a palavra de Deus nos transmite. A palavra de Deus fala para nós que nós devemos estar preparados. Preparados, você não vem para tocar agora, nós temos que subir, irmãos. Só que para nós subirmos, nós temos que estar em santidade, nós temos que estar moldados com a mente transformada, como diz em Romanos 12:2, transformeis pela renovação da vossa mente. Nossa mente tem que ser transformada, nosso coração tem que ser transformado, para nós recebermos da parte de Deus a misericórdia. Porque nós vamos para o céu, não é por nosso merecimento, não é porque eu sou bom, é pela misericórdia de Deus, é porque eu me arrependo, é porque todos os dias eu falo para o Senhor, perdoa, Senhor, eu sou pecador, eu sou errado, mas eu amo o Senhor, eu quero acertar, eu quero viver na presença do Senhor. A nossa vida, a nossa forma de viver tem que ser assim, irmão. Nós temos que moldar as nossas mentes de acordo com a palavra de Deus. Se nós não moldarmos a nossa mente de acordo com a palavra de Deus, o inimigo vai moldá-la de acordo com o mundo. Os irmãos, as irmãs que estavam aqui ontem, que viu um psicólogo falando, que a nossa mente, a palavra de Deus já fala, mas eu estou só reforçando o que ele falou, que a nossa mente é moldada. Se todo dia você falar algo bom para a sua mente, você tenta com um comportamento bom, você vai moldando ela. Você vai moldando ela. Agora, se você não lê a palavra de Deus, se você não ora, se você não jejuma, se você não está na presença de Deus, quem vai estar moldando a sua mente não é a palavra, quem vai estar moldando a sua mente não é o Espírito Santo do Senhor. Você vai estar dando oportunidade para o inimigo moldar, ele vai moldar de acordo com o mundo, e se nós vivermos de acordo com o mundo, nós não veremos a Deus. Nós temos que cuidar da nossa santidade. Nós temos que sermos direcionados, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com o mundo, não de acordo com os desejos do nosso coração é enganoso. É pela palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que às vezes nós nos iludimos, irmãos. Nós pensamos que não, está tudo bem. Não, eu estou tranquilo. Eu estou vivendo aí, eu estou construindo, eu estou organizando. Eu estou comprando. Minha família está bem. Mas e o seu espiritual? E a sua intimidade com Deus? E o seu lar? Como que está, irmãos? Está em santidade? Está na presença de Deus? Ou está mais ou menos? Eclesiastes 12, versículo 3, eu não li, né? Então um pouquinho à frente diz assim: de tudo que tem se ouvido, a suma é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Guardar os mandamentos de Deus no nosso coração, na nossa mente. Servir a Deus com fidelidade, com honestidade, irmãos. Então é que nós temos atitudes que é como se Deus não tivesse medo. Eu consigo esconder do meu filho, eu consigo esconder da minha esposa alguma atitude, alguma coisa que eu estou fazendo, mas de Deus eu não escondo de nada, irmãos.
sabe o que você vai fazer antes de você fazer. Deus sabe o que você vai falar antes de você falar. Deus conhece. Às vezes nós nos permitimos ser moldados pelo mundo, andar de acordo com o mundo, fazer aquilo que agrada ao mundo. Mas será que dessa forma eu estou me preparando para ir morar com Jesus? Para ir para a eternidade? A palavra de Deus, ela nos confronta de várias formas, em vários sentidos. Eu quero contar algo para os irmãos, que é uma experiência que eu tive em minha vida, e só depois, algum tempo depois, que eu fui refletir sobre ela, porque quando essa experiência aconteceu comigo, eu conheci a Deus, mas era muito pouco. Eu não estava na igreja. Eu tinha um temorzinho de Deus, mas era coisa pequena. E aconteceu uma experiência comigo, com relação à minha mãe. Eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas, que às vezes, irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande em cuidar de filhos e de idosos, os nossos. Nós temos uma dificuldade. Quando é filho, né, depende da idade, a gente acha que ele está nos atrapalhando. E quando também é idoso, muito mais, né? E às vezes a gente esquece do que ele fez para conosco. Eu queria trazer para os irmãos de mim. Eu fiz algumas dessas coisas, não me arrependi. Hoje eu tenho meu coração tranquilo com relação a isso. Que é a forma de vocês cuidar de pessoas. Essa forma de cuidar de pessoas, daquelas que estão ao seu lado, é uma forma de vocês se santificarem. Entenda isso. Entenda isso. Quando você tem paciência com o seu filho, quando você tem paciência com o seu pai, com a sua mãe, aquele que conta uma história repetida 3, 4, 5, 8 vezes você está me ouvindo, isso é uma forma de purificação para você. É a forma de você entender que você já foi criança que faz isso, que você um dia poderá ser um idoso que vai fazer aquilo. E eu tive uma experiência muito interessante com a dona Maria Ramos, minha mãe. Na época ela tinha 77 anos. E eu fui para morar no Monte Carmelo. Nós fomos para visitar ela em outubro de 2016. Cheguei lá e eu era muito unido com a minha mãe. Unido mesmo assim de estar perto dela, falar as coisas, eu não, mesmo que ela não tivesse sempre, eu não respondia, não contestava, só porque ela era minha mãe, mas ela era mãezona, né, da minha esposa. Se eu falasse com a esposa um pouquinho mais alta, ela não olhava para mim, eu não entendia. Mas o que aconteceu? Em outubro de 2016, eu cheguei lá, nós sentávamos no sofá, a gente conversava muito. E ela falou para mim, minha mãe era cristã, era cristiana. E ela falava para mim, filho, naquele momento lá, o Senhor está me chamando. Mulher de oração, uma senhora forte, ela ajoelhava para orar, ela falava para nós, na madrugada. Aí depois de um período de oração, ela não dava conta de levantar, aí ela deitava no chão, esticava as pernas, rolava no ar, pulou para depois se levantar. E ela falava para mim, olha, eu estou orando e o Senhor falou que eu tenho que buscar. Eu falei, mas para com isso. A senhora vai viver muito linda, a
senhora fez 77 agora, nós vamos fazer a questão da senhora de 80. Não, o Senhor já falou comigo, eu já estou preparada. Inclusive, a porta dela era mais ou menos daquele jeito, vocês vão fazer, tinha uma distância assim, ó. Aí, assim, inclusive, a chave da porta, quando eu estou, já estou morando sozinho lá, já fica em cima do tapete. Qualquer coisa é só puxar e abrir a porta. Eu não sei, qualquer hora eu não acordo. Eu falei, não, para com isso. Isso foi outubro. Quando foi em dezembro, a gente voltou para passar o Natal. Ela já estava irritadíssima. Não era comigo, não era nada com o meu outro irmão, não era com o irmão Mário. Não entendi. Mas eu saí de perto, né? Não, porque vocês têm que parar, vocês têm que ver o que tem. Porque eu e meu irmão, né, não estavam sendo ele, né? Não era cristão. Então, estava entendendo, o jeito que ela danando. Não sei se eu comentei, né? Uma coisa assim, minha mãe não te mata. Não é assim. E a gente viajou em dezembro, eu e a esposa, e tinha plano de janeiro, quando nós chegasse, eu ia vir para morar com o Cristo com a gente. Só que nós chegamos, foi poucos dias depois, antes de buscar ela virar para mim, sua mãe está internada. Ela internou, eu fui para lá, fiquei com ela 3 dias. No terceiro dia ela não me reconheceu mais no hospital. Transferiu ela no Instagram para o Berlândia, transferiu hoje à noite, de sábado, no domingo à noite, ela faleceu. O que eu quero fazer com os irmãos com isso? Eu não tive, ou não tenho, nenhum negócio. Sabe por quê? Porque eu estava ao meu alcance de fazer pela minha mãe, eu fiz. Ela ligava para mim e falava assim, 250, 270 que está aqui em Monte Carmelo. Ela falava assim, eu quero ir para o Cristo Rio. Mas não, eu vou mandar o dinheiro para a senhora, vou pôr o dinheiro aí na conta, a senhora quer parar de aqui. Eu falei, não, eu quero ir para o Cristo Rio, mas eu quero ir de carro. Não quero ir de ônibus, não. Aí eu tinha que sair daqui, buscar ela, Brasília. Aí ela ia fazer uma visita, eu consegui, 2 dias, 3 meses a visita dela. 3 meses. E aí esses 3 meses, nós 2 protegiam. Mas sabe por que protegia? Porque ela não deixava eu levar ela para lugar nenhum. Ela não deixava eu fazer nada por ela. Olha quando chegou, ela foi comprar uma cartinha de celular para minha mãe. Aí ela mandou uma foto da cartinha de celular para mim. Eu quero mandar a Maria, licença está comigo. Aí eu peguei o celular, a foto e ela estava no quarto dormindo. Isso era às 3 horas da tarde. No quarto dela. Eu cheguei para mãe. Falei, mãe. Traz essa mesmo. Aí chegou para cá, eu vou dar ela. Eu falei com o Santos da senhora, que eu dormia conversando, dizia que a senhora estava dormindo. Estava dormindo nada, isso é mentiroso. Eu só saía muito. Pastor, mas o que tem a ver? O senhor está contando uma história para nós em relação ao nome do Senhor. Primeiro, minha mãe. Eu tenho uma convicção, hoje, pelo conhecimento que eu tenho da palavra do Senhor, que ela está no seio do Pai Abraão. Eu sei como ela foi, pela forma como ela viveu, pela forma como ela me conduziu, pela forma como ela conduziu essa senhora ali. Parte da vida cristã dela, ela deu para minha mãe. Sabe o que ela fazia? Me leva na igreja de Cristo, né, que a igreja principal, me leva na igreja de Cristo. Mas não vou levar a senhora, não, porque era errado. Eu sabia. Aí ela falou assim, Maria, hoje eu vou deixar a senhora lá, eu vou lá no centro e resolver um negócio. Não é possível não vou na igreja, não. Eu vou ter medo de passar mal lá dentro, aí você não está perto de mim, né?
Aí a cidadã ia sentada e assistir o culto. O dia que ela deixou ela lá e foi resolver alguma coisa, chegou lá e ela estava assim na porta da igreja. Ela parou no carro, vai ter coisa, mas eu acho que eu passei mal com isso, ele estava comigo. Então, assim, forma de viver, forma de você tratar os seus, contribui para a disseminação da palavra de Deus, disseminação da vontade de Deus sobre nossas vidas. Então, seja, como o apóstolo Paulo fala, uma carta da sua vida, a sua forma de viver, seja uma carta para conquistar o seu próximo. Seja uma forma de pregação, uma forma de você ministrar na vida de um e de outros. Que nós possamos compreender, irmãos, entender que a nossa vida aqui é uma passagem. Que nós possamos, irmãos, vamos se libertar, irmãos, em nome de Jesus. Que nós possamos ser achados em paz, sem mácula, irrepreensível por Deus. Que nós possamos, irmãos, todos os dias, clamar, sem medo, que às vezes nós temos medo, Maranata, vem Senhor Jesus. Que nós possamos, irmão, de coração, falar que Senhor vem, eu estou aqui, estou preparado, estou aguardando o Senhor. Que a nossa vida esteja realmente voltada ao Senhor, que nós possamos, irmãos, entender que o nosso viver aqui nessa terra é passageiro, é pouco tempo. Que a nossa forma de viver, o nosso comportamento condiz dentro do dizer, para que quando nós chegarmos na porta, assim, ó, a maçaneta se abre. Tenha em mente que a nossa vida aqui é íntima, é pequena, e que a nossa eternidade, né, com Cristo Jesus, nós temos que decidir aqui, hoje e agora. Não é amanhã, é hoje. É hoje que eu decido aonde eu quero passar a minha eternidade. É hoje que eu decido se eu quero realmente morar com Cristo. E hoje, com suas cabeças em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus amado, Senhor, nesse instante eu quero te pedir, papai, nós queremos clamar a ti, pai, clamar a ti por vidas, clamar a ti por renovo, por transformação, por mudança, pai. Senhor, olha para o nosso coração, pai. Olha para nós, olha para nossas atitudes, Senhor. Faça brotar, Senhor. Faça evidenciar, pai, ou seja, aparecer, pai, as coisas que têm nos atrapalhado de servir ao Senhor com fidelidade, as coisas que têm tentado nos tirar da presença do Senhor, que têm tentado nos tirar do caminho do Senhor, pai. Mostra para nós, para que nós possamos extirpar, desarraigar, arrancar de nossas vidas, pai. Pai, toda muralha, Senhor, todo empecilho, pai, toda ação, pai, toda omissão, Senhor, que tem tirado-nos da presença do Senhor, que o Senhor repreenda, pai, que o Senhor cancele. Traga sobre o teu povo para o renovo, pai. Traga sobre nós para a mudança, a transformação. Ensina-nos, ó Pai, cada vez mais caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Nos ensina a ter fidelidade à palavra do Senhor. Nos ensina a ter discernimento, compreensão, entendimento, Pai, das nossas atitudes, Pai. Não permita,
Senhor, que nós tomemos atitudes que vai nos tirar da presença do Senhor. Guarda a nossa língua, guarda os nossos pés, Pai. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, para que nós não pequemos, para que nós não erremos, para que nós não fizemos nada que venha desagradar o Senhor. Livra-nos, ó Pai, de todo mal, de toda influência negativa. Mas se não for nos livrar, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê compreensão, que o Senhor abra a nossa visão, Pai, para que nós possamos ver e desviar, Pai, de todo mal. Conduza-nos, ó Pai, pelos caminhos santos do Senhor, pela misericórdia, pela graça, por amor de teu nome. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, seja com cada um de nós, nos guardando, nos protegendo e nos fortalecendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, que essa palavra que foi ministrada venha trazer sobre minha vida, sobre a vida da igreja, Pai, um despertamento, Pai. Venha trazer sobre nós, Pai, mudança, transformação. Venha trazer sobre nós, Pai, uma vontade de perseverar cada vez mais. Venha trazer sobre nós, Pai, cada dia mais a vontade, o desejo ardente, como a chama queimando o nosso coração, Pai, para que nós possamos, dia após dia, Pai, ansiar, desejar o nosso coração cada vez mais, Senhor, cada vez mais a vontade de morar, de estar ao lado do Senhor na vida eterna. Por isso nós te pedimos, Pai, seja com cada um de nós, nos guardando, nos livrando e nos protegendo. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, Santo, Santo, Aleluia, Pai, poderoso Deus, aleluia, Jesus. Quão bom é sentir a presença do Senhor em nossas vidas, quão bom é sentir a presença do nosso Deus em nós, maravilhoso Deus, Santo de Israel. Graças nós te damos, ó Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus.